Bom dia, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar aí dos nossos pensadores da educação. Vamos começar aqui com os nossos pensadores, né? O nosso primeiro pensador que nós vamos falar é do Vygotsky, tá? Do Vygotsky. Este livro eu gosto muito, que é o Vygotsky e a Pedagogia. E o que é o Vygotsky? O Vygotsky era um biólogo, né? Psicólogo, também fez direito. Então, era um estudioso nato, que sempre buscou e sempre trabalhou muito pela educação. Então, o que a gente vai falar sobre o que nós aprendemos, o que é realmente o Vygotsky? O Vygotsky, a primeira coisa, gente, ele estudou muito a questão biológica do ser. E com os estudos do Vygotsky, ele percebeu a importância da interação das pessoas, da interação do meio. Por isso veio o processo interacionista, que parte dos pensamentos vygotskianos, né? Tem uma frase do Vygotsky que ele fala muito, eu até marquei essa frase para vocês, que ele fala bastante, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: ao desenvolvimento de toda a personalidade, que conforme se constitui, guarda uma característica profundamente social na língua e na cultura, no potencial criativo, nos valores, no papel facilitador e não dominante do pedagogo. E por último, a necessidade de responder à diversidade de aprendizagens e de aprendizes dentro de uma propriedade de conhecimento. Então, o que o Vygotsky quer dizer com isso? Que a partir do momento, nós professores, nós somos o quê? Nós somos facilitadores. Nós somos pessoas que temos o nosso conhecimento e que este conhecimento ele vai aumentando o desenvolvimento do nosso aluno a partir do momento que nós temos conhecimento daquela chamada zona de desenvolvimento proximal, que significa o quê? Aonde eu estou, aonde está meu aluno, né? Esse espaço é aonde nós vamos nos aproximando mediante o nosso conhecimento. E esse conhecimento, ele não é apenas do educador, mas ele é um conhecimento que vem tanto do conhecimento do educador quanto do educando. Que também no futuro nós vamos falar que o Freire fala muito bem sobre isso. Outra questão vygotskiana, que ele fala muito bem, é a questão de uma obra dele chamada Pensamento e Linguagem. Nessa obra do Vygotsky, né, eu gosto muito quando ele coloca uma situação seguinte, que a nossa primeira tarefa é considerar o caráter egocêntrico do pensamento da criança e a sua ligação com os outros aspectos da natureza. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no quê? No eu. Isso aqui é o básico quando a gente vai alfabetizar uma criança. Nós começamos quando? Nós começamos pelo eu, pelo nome da criança. O que é próprio da criança? O nome. Aquilo é próprio dela, aquilo é dela. Então, iniciamos com a questão do nome, do eu. Outra questão, né, que é também do nosso Vygotsky, que aí a gente faz também uma junção entre outros pensadores, é quando ele traz nessa obra aqui. São três pensadores que nós iremos falar. Para finalizar essa fala com o Vygotsky, ele fala o seguinte, gente, que sua postulação para as relações entre pensar e falar, entre pensamento e linguagem, também inclui a ideia de duas trajetórias genéticas separadas, que num determinado momento se desenvolvem e se unem, dando origem a um processo qualitativamente diferente. Não é do mesmo jeito que o que a gente pensa, não é a mesma forma que a gente fala.
Ao mesmo tempo que isso está junto, né, nós precisamos do pensamento para falar, né? E a fala influencia o pensamento, isso Vygotsky coloca muito bem. Nós também precisamos entender que, às vezes, o nosso pensamento não acompanha a nossa fala, e isso está na aprendizagem também, na aprendizagem vygotskiana. E para que isso se desenvolva, né, ele fala muito da linguagem, do pensamento e da linguagem, é preciso que haja o quê? Interação. Interação entre a família, interação entre os educadores, interação entre a sociedade, para que haja desenvolvimento tanto do pensamento quanto da linguagem. Partindo disso, temos outros dois pensadores que estão aqui com o nosso Vygotsky, nós vamos apresentá-los e vamos falar um pouquinho. Vamos começar por Vallon, né? Vallon é um pensador, um teórico que sempre trabalhou muito com a questão da afetividade, né? E nessa parte da afetividade de Vallon, ele traz, né, situações que é preciso a gente pensar muito bem quando ele fala o seguinte. Primeiro que Vallon, gente, ele trouxe a filosofia dele da medicina, né? Da medicina. E nisso, ele traz a questão da motricidade, do pensamento motor. O que significa isso, essa questão do pensamento motor? Significa do psicomotor, que nós precisamos da psicomotricidade. Psicomotricidade. Pensamento, linguagem, pensamento e movimento. Então, todos eles se comunicam. Uma das falas, né, que Vallon, ele concebe a psicologia como uma ciência qualitativa, onde não há preocupação nenhuma com a quantitativa. O pensamento, a psicologia, ela não preocupa com a quantidade, ela preocupa com a qualidade que aquela criança se desenvolve. Não se preocupa se todos estão iguais ao mesmo tempo, mas preocupa se todos estão evoluindo dentro da sua possibilidade. Outro postulado de Vallon, ele fala muito do ato mental, que se desenvolve a partir do ato motor, passa em seguida a inibi-lo sem deixar de ser atividade corpórea. Por quê? Quando o bebê está pequenininho, né, ele anda, ele vai para lá, vai para cá, vem para lá, tudo de uma forma. Depois, quando o pensamento vai se organizando, ele vai se equilibrando. Quando a gente fala de equilibração, a gente vai lembrar de um outro pensador, né? Que também está aqui, mas não é nesse momento, não. Outra questão, né, da teoria do Vallon, que eu gostaria de finalizar, que ele fala o seguinte: a palavra carrega uma ideia, gente. Como o gesto carrega uma intenção. Isso para a educação é primordial. A palavra carrega uma ideia. Então, professor, o que nós vendemos? O que nós ofertamos? Nós ofertamos conhecimento. Então, a nossa palavra tem que emitir o quê? Conhecimento. Uma ideia de conhecimento. E, como gesto, também carrega uma intenção. E todo o nosso gesto enquanto professor, ele tem o quê? Uma intencionalidade. Aí entra aquela questão do planejamento que eu falei com vocês, né? Tem que haver o quê? Uma intencionalidade. Então, para finalizar o preceitos, né, as linguagens de Vallon e o pensamento dele, ele fala o seguinte, que a linguagem capaz de conduzir o pensamento é também capaz de nutri-lo e alimentá-lo. Quando a gente fala da linguagem, pensa só falar? Não! Nós temos a linguagem visual, nós temos a linguagem corporal, nós temos uma série de linguagens, uma série de formas de comunicação. E isso é muito importante. Então, para que tudo isso aconteça, Vallon postula a palavra afetividade. Não tem como fazer tudo isso que Vallon falou se a gente não tiver o quê? Afetividade, empatia pelo outro, comprometimento com aquilo que nós nos comprometemos em fazer. Que no nosso caso é o quê? Ensinar,
educar, nutrir o nosso educando de capacidades para que ele seja, né, independente, né, para que ele desenvolva as suas habilidades. E por fim, né, nós falamos aí um pouquinho, né, trazendo aí o nosso Piaget, o nosso biólogo, né, o nosso Piaget que fez aí o experimento com as suas filhas, o nosso Piaget que trouxe as fases de desenvolvimento. E o Piaget, ele fala muito em questão de jogo, as regras do jogo. Por quê? Porque ele trabalhou muito isso com as filhas dele, né? Ele trabalhou muito isso, essa questão de trabalhar com jogos, trabalhar com desenvolvimento moral da criança, né? Isso é importantíssimo aos pais pensar que a partir do momento que a criança nasce, ela começa, né, a observar o mundo, observar ao seu redor, e aquilo ali vai fazer o quê? Vai moldar a sua personalidade. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, com o que faz, com o que age. Dentro disso aí, o nosso Piaget, ele traz a questão de uma das situações interessantes, que ele fala o seguinte: dentro do realismo, existem 3 características. É considerado bom todo ato que revela uma obediência às regras. A educação também é o quê? É motivo para que tenhamos o quê? Obediência a regras, às normas. Outro, ele fala que essas regras elas devem ser interpretadas. Ah, não posso fazer isso, não posso fazer isso porque existe essa preocupação. Por que eu não posso fazer? E a outra, para que a gente possa o quê? Julgá-la, o que é certo e o que é errado. Porque nem tudo que é posto para nós pode ser considerado certo, pode ser considerado errado. Outra questão que Piaget prega mesmo é a questão das relações sociais. Nisso ele faz uma revelação, ele faz, né, uma outra linguagem aí com a relação ao Durkheim, quando ele fala o seguinte, que todo ato moral envolve obrigatoriamente 2 aspectos, o dever e o bem. Nisso está ligado também a questão ética. O que é ética? Ética é a observância do bem para que eu possa praticar o bem, fazer o bem, servir do bem, mas que o outro também tenha o bem. Não é o bom, o bom só para mim. Isso é moral. É aquilo tudo que eu penso que é bom apenas para mim. Não. A ética é o bem para mim, para você e para a sociedade. Diante disso tudo, né, ele traz aí também, ele coloca que a afetividade e a inteligência, ele volta também, né, os 3 pensadores, Vygotsky, Vallon, né, e Piaget, eles falam muito dessa questão da consciência moral, da consciência ética, da consciência afetiva, para que a gente possa aprender a julgar o que é certo e o que é errado, para que nós tenhamos autonomia cognitiva. Então, esses 3 pensadores falam muito bem disso. Outra questão que é muito importante a gente falar é as etapas da construção do eu, né? O eu, ele vai se construindo, né? Nós começamos a nos construir a partir do nosso momento embrionário, né? Naquele momento embrionário a gente está se construindo. Então essa construção, ela reage a objetos, ela reage à fala, ela reage ao mundo físico. Então é muito importante essa questão de pensar como eu estou construindo as pessoas. E aí o Piaget vem na questão da maturação, né? Como que é as maturações? Elas são sensoriais e são motoras. São sensitivas e são o quê? Motoras. Falar, andar, pensar. Então são as sensações motoriais. O sensório motor, né? Ele é denominado tanto para o Vallon
né, quanto por Piaget, uma atribuição que parte da família. Parte primeiramente do momento que a criança nasce, parte da família, o sensório motor. Depois, ele faz uma exteriorização, ele vai para o simbólico, né? Ele vai para onde? Ele vai para outras pessoas, para o que o Vygotsky fala. Ele vai para a sociedade, para todos os outros que estão à volta, a escola, né? Todas outras particularidades do indivíduo. E também, nessa situação do motor da exteriorização, é importante que a gente precisa entender que neste momento a criança ela precisa perceber no outro situações para que ela possa crescer segura. E é uma coisa que a gente às vezes não vê muito nas escolas, nas famílias, né? A insegurança que a criança às vezes ela transmite essa insegurança às vezes num gesto, às vezes na forma de falar, na dificuldade de falar, na dificuldade de escrever. Então temos todo esse cuidado, né? E também falamos de uma outra etapa, que é a do sensório motor simbólico, né? Falamos disso aí, que é a ruptura ocasionada quando se passa, apenas aquela criança passa do seio familiar e entra para a sociedade, para a escola, para outros locais que ela possa se comunicar. Diante disso, gente, é importante demais, é muito importante que a gente entenda que ninguém é igual. Todos nós somos únicos. A nossa condição, ela é única. Ela é uma realidade. Ela é postulada por nós, criada por nós, mas influenciadas por outros, pelos meios, né? No caso, o objeto, quando o Piaget fala do objeto, no caso da sociedade, da interação, no caso da afetividade e no caso que o Vallon coloca isso com muita clareza. Para que haja isso, é preciso que a gente busque o quê? A autonomia do sujeito. E como que se busca a autonomia do sujeito? Se busca a autonomia do sujeito, gente, buscando, trabalhando a realidade, permitindo que esse aluno, que essa criança, permitindo que eles tenham a necessidade e a vontade, né? A vontade de participar de várias situações, participar de jogos, participar de perguntas. Ela precisa da fala. Então, esses três pensadores que eu trouxe agora, Piaget, Vygotsky e Vallon, antes de vindo aquela parte sensório-motor, aquelas fases do desenvolvimento, ele traz principalmente essa questão, né, de como nasce o eu, como o eu se transforma, como o eu é visto, como o eu é transformado, né? Nós nascemos natos, depois nós vamos nos modificando, né, na fase oral, vamos nos modificando com a família, com as pessoas que convivem conosco, com a escola, e a partir deste momento nós vamos nos moldando e nos transformando. Existe uma Rosa Jussara, pode existir vários homônimos, né? Mas eu sou única, o meu pensamento é único. Posso parecer com alguém, posso ser gênia de alguém, mas a forma de ver as coisas é minha, é própria. E esses três pensadores trazem isso. Mas que para que isso se constitua, não há isolamento. É necessário que haja o quê?
a junção entre os fatores cognição, afetividade e interação. Esses 3 pensadores falam muito desses três princípios. Pensar, agir e sentir. E isso é necessário. Essa é a mensagem dessa manhã do Vygotsky, do Piaget e do Vallon, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tá? E daqui a pouquinho nós vamos falar mais um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais, aí já numa parte teórica de cada um destes, para que a gente possa entender melhor as teorias de aprendizagem. Porque a partir destes pensadores exclusivamente pedagógicos, por mais da formação deles sejam diferenciadas, é que a gente vai entender os outros pensadores contemporâneos. Ok? Um abraço, um beijo e obrigada.